Hoje eu gostaria de abrir um tema que tem a ver comigo muitíssimo e seguramente com todas as mulheres, não é? Esse vídeo de hoje é para falar sobre o feminino. O que é que a gente não está conseguindo ver ainda sobre esse tema, não é? O que é o feminino? Será que a gente está vendo o feminino somente num aspecto social, ético, moral? Será que a gente está olhando o feminino num aspecto biológico também, não é? Quais são os conflitos que são próprios de um feminino? Então, todos esses temas eu vou abrir hoje e quero já agradecer você que tem acompanhado os vídeos, você que tem comentado, compartilhado com as pessoas, não só os vídeos, como todos os conteúdos, não é, dos artigos que eu acabo postando, publicando, né? Eu quero agradecer especialmente as pessoas que têm dado muitos feedbacks positivos de quanto os vídeos estão ajudando elas a perceber coisas, não é? E das mais variadas formas de carinho, eu quero deixar aqui nesse vídeo sobre o feminino também o meu agradecimento. Então, fica comigo e vamos abrir esse tema. Você está ouvindo esse som? São os passarinhos que ficam aqui no quintal, onde eles passeiam e brincam e ficam assim boa parte do dia. Mas eu estou começando aqui a falar do feminino, falando justamente porque em vários momentos a gente percebe que existe sempre um grupo de passarinhos juntos, não é? Onde eles se alimentam, onde eles percebem que ali é seguro e eles podem ficar. Enfim, eu não sou uma estudiosa sobre os passarinhos, mas a observação faz a gente perceber que muitas vezes essa ordem, essa organização do ninho, da família, dos membros da família estarem saudáveis, ou estarem prontos para cada um ter a sua própria tarefa. Isso tem muito a ver com o tema de hoje, com o feminino, não é? É muito interessante a gente perceber como o feminino ele tem força, como a gente está bem habituado a ver hoje em dia, não é? A força, a determinação, literalmente a ação. O feminino tem muito disso, de pôr a mão na massa e vai aprendendo no caminho. Essas características, elas são muito próprias biologicamente falando. Se a gente olhar para os animais, como o caso dos passarinhos, a gente vai ver que a fêmea, ela está sempre, de uma certa forma, ela é levada, não é? Inconscientemente a ter esse cuidado, esse zelo. Não significa que os machos não tenham, significa que os machos eles têm naturalmente um desafio de proteção, de organização, mas com relação ao externo. Normalmente, não é, o macho ele vai proteger aquele território, aquele local, não é, de possíveis predadores, de possíveis inimigos que venham sorrateiros. Já o feminino não, o feminino naturalmente, biologicamente falando, ele vai olhar para as pequenas coisas do dia a dia e facilitar o processo ali de tomada de decisão, de acolhimento, não é? De reparo quando quando está falando do sono, da alimentação. Então, naturalmente o feminino faz isso. Então começa a nascer nas pessoas, não é? Algo como que é um dever você organizar tudo, é um dever você deixar tudo de fácil acesso para todos da família, é um dever você abrir mão de você para que os seus filhos tenham tudo, o seu marido tenha tudo. Então você percebe que esse feminino ele ficou muito distante do que é natural, muito distante do que é o instinto, passou a ser algo esperado, eticamente falando, socialmente falando. Então criou-se uma esfera de um feminino muito que ele tem sempre que dar tudo,
e ele mesmo não consegue absorver muita coisa. Ele tem tantas tarefas que ela não consegue fazer outra coisa. Então você vai ter configurações familiares onde as mães, não é, as avós, elas têm esse histórico, não é, de não terem estudado para ter cuidado dos filhos, ou algumas estudaram muito e até se arrependeram de ter filhos porque queriam estudar mais. Sempre gira em torno de que esse feminino ele tem sempre uma escolha, ou vai ser uma mãe onde ela vai dar tudo, ou ela vai ser alguém que não quer isso e vai para um outro lugar. Quer dizer, é sempre uma polaridade, percebe? Porque ela pode fazer tudo isso e mais muitas outras coisas. Mas o importante aqui é a gente olhar os conflitos, porque quando a gente vê uma pessoa que cresce com esse modelo de referência, vai ser uma pessoa que naturalmente ou ela vai desejar isso ou ela vai repudiar isso. Ou seja, ou ela vai crescer sabendo que aquela configuração familiar não é para ela, então ela não vai se preocupar muito com isso, ela vai ter os seus relacionamentos, mas isso não vai estar no topo da lista dos desejos dela. Ela vai estudar provavelmente, vai olhar para a carreira dela provavelmente mais. Há outras pessoas que femininos que vão desejar um modelo de referência porque afinal de contas ele só consegue ser validado se ele tiver no modelo de referência. Então se eu for uma boa esposa, uma boa mãe, não deixo faltar nada para minha família, então eu estou fazendo o meu trabalho direitinho. Então essa informação que paira no ar, tanto daquelas pessoas que desejam isso como aquelas que repudiam isso. Só que o feminino também está muito além disso, não é? A ideia do feminino em que ele tem que dar sem fim, ele vem com o dever, ele vem justamente com a distorção desses modelos antigos de referência. Você por acaso fala para o seu coração para ele bater? Não, ele bate sem você pedir, sem que você tenha consciência disso. Isso é um instinto, é algo que vem naturalmente, não é algo que tenha que ser estimulado. Você não vai estimular o seu coração a bater, você vai criar condições para que ele faça isso de uma forma natural, não é? Para que ele faça isso sem exigir muita energia do seu corpo, para que ele não se sobrecarregue. É a mesma coisa quando nós estamos falando de um instinto de cuidar, de zelar, não é? De organizar internamente um espaço, é natural. Então, quando há um desejo, uma expectativa que aquilo seja de alguma forma, pode desconfiar. Tem problema no feminino aí. Outra coisa, se também há o oposto a isso, nossa, Deus me livre ser mãe, nossa, Deus me livre casar, eu não abro mão da minha vida, não tem nada de errado com isso, mas se você tem esses pensamentos, esse comportamento que leva você sempre para longe desse lugar e negando olhar para isso, Deus me livre, não quero olhar para isso não, não. Você naturalmente não tá conseguindo, você está resistindo a uma informação. Então, da mesma maneira, tem alguma coisa aí. Então, observa isso, porque normalmente o feminino, ele não está só fragilizado, precisando se empoderar. Não, muitas vezes o feminino ele precisa ser assumido para ele encontrar o seu lugar. Não é o outro que vai dizer o lugar do feminino, onde o feminino deve estar, mas naturalmente o feminino vai se encontrar dentro da estrutura onde ele está enquadrado. Pode não ser um relacionamento íntimo com família, filhos, marido, pode ser outra configuração, pode ser seu chefe, pode ser o seu grupo de subordinados, você sendo líder e as pessoas querendo realmente que você lidere, que você ocupe um lugar e você não está sabendo fazer isso. Então, o feminino ele permeia uma série de áreas e uma série de fatores
e que vão dar aquele talento especial nos femininos que estão no seu lugar, com criatividade, com espontaneidade, com soluções, não é? Eu brincava assim, durante muito tempo eu tive que produzir, não é, os meus próprios cursos, as minhas próprias aulas, e eu sempre brincava, nossa, toda mulher é uma produtora nata, porque produzir a vida, produzir os filhos, produzir as coisas precisa ser algo natural, que vem com criatividade, com leveza e não uma obrigação. Então, se a tua escolha está em não seguir na sua vida uma vida a dois, uma vida em casal, e se o seu momento de vida é profissional, é de estudo, é de expansão, você está sedenta por conhecimentos, você quer alavancar sua vida profissional, pense como esse feminino está aparecendo nesses lugares também, porque lá eles vão aparecer, lá em qualquer lugar eles vão aparecer. Então, por exemplo, quais são os conflitos que normalmente vão aparecer para mim quando eu tenho uma questão com esse feminino? Pode ser que eu tenha me tornado extremamente controladora, não é? Controladora nos mínimos detalhes, não só aquela controladora que é uma ditadora, que pode acontecer também, mas também aquela controladora que tudo precisa estar em ordem. Então, o perfeccionismo também é uma coisa que pode vir quando eu não estou ocupando esse lugar, não é? Eu acabo sendo perfeccionista dos outros. Por quê? Porque me falta essa ordem interna, não é? Isso é uma das razões que faz com que a grande maioria das mulheres, inclusive, não tenham um prazer sexual, perderem, não é? Inclusive a própria fertilidade, ela vai baixando em níveis assim muito grandes quando a gente quando a gente perde a nossa espontaneidade, não é? Essas são questões muito interessantes que a gente pode ir abrindo em outros temas também, mas é importante dizer que o feminino ele está permeando todo esse universo, seja um controlador ou seja uma pessoa que é obcecada por limpeza, obcecada por organização, porque não está conseguindo organizar a própria vida, não é mesmo? Bem, se você passa ou já percebeu algo sobre esse tema, deixa aqui nos comentários, vamos conversar sobre isso, não é? Se você gosta desses conteúdos, ative o sininho para você receber esses vídeos assim que eu publico eles, né? Se você gosta, curte e, como sempre, compartilhe com quem você ama. Nós nos vemos!